Aceitem todos a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo maldade velada. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 5, vou ler versículos 7 e 8. Dizem assim: Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. 27 de fevereiro de 2025. Grande Deus, é no nome de Jesus que estou aqui em oração. Quero te agradecer por esse momento, te apresento todos que estão me ouvindo, a família de cada um e a minha família também. Eu te peço que seja assim em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei esse tema para a palavra do dia dizendo maldade velada. E o que é uma coisa velada? Uma coisa velada é uma coisa que está coberta com véu. É uma coisa que está oculta, encoberta. Essa palavra é um adjetivo. Bom, mas como eu disse no tema maldade velada, também eu quero saber e vou explicar o que significa maldade. Maldade no direito criminal significa malícia. E é uma malícia que a gente observa que ela é tratada como a intenção deliberada, de livre vontade, de alguém causar dano ou cometer um crime. Mas o que significa malícia, maldade, que são a mesma coisa? Segundo a Bíblia, né? O que a Bíblia fala sobre isso? Inclusive no texto que eu li tem essa palavra malícia, que eu dei o termo maldade, mas é relacionado à malícia. O que eu quero falar mesmo hoje é sobre malícia. Segundo a Bíblia, malícia, que é uma maldade também, significa alguém ser inclinado para o mal. É o mesmo que maldade ou pecado. É aquela intenção maldosa. Bom, como eu já disse que o tema é maldade velada, ou seja, é uma malícia aqui escondida. Então, dito isto, eu quero dizer que esse assunto me veio à mente depois que eu fiquei pensando sobre a minha vida mesmo. E comecei a julgar os meus pensamentos. E eu pude observar em alguns compartimentos da minha mente que existia, vez por outra, não era uma coisa frequente, não é, digo, um sentimento, uma sensação maliciosa. Não declarada, mas velada. E eu me surpreendi, falei, por mais que eu ore, por mais que eu medite na palavra, por mais que eu esteja fugindo do pecado, mas esse sentimento chamado malícia, como já disse, que é o mesmo que maldade, ele está em mim. Se eu estou dizendo que está em mim, você, a senhora e o senhor, que são seres humanos, também tem. Ou não tem? Malícia velada é aquele mal, aquela maldade, ou até mesmo aquele pecado, aquela intenção de fazer o mal, ou desejar o mal para alguém, ou julgar uma pessoa. Sendo essa malícia, essa maldade velada, é porque eu não digo para ninguém, mas eu estou pensando nisso. Você compreende? E isso é perigoso. Quando Paulo
fala aqui para aquela igreja, a igreja de Coríntios, na cidade de Corinto. Inclusive foi a igreja que mais deu trabalho para Paulo. Ele está aqui se queixando e ao mesmo tempo doutrinando a igreja, porque a igreja estava desmantelada. Ele está falando aqui para crentes, para salvos. E ele diz, olha, vocês devem se limpar do fermento velho, ou seja, daquilo que vocês usavam antes de chegar aqui e conhecer Jesus Cristo, que é a nossa Páscoa. Porque ele foi sacrificado por nós. Aí antes, o que é que vocês faziam? Vocês faziam coisas que eram do fermento velho. E o que é? Ele diz no versículo 8, maldade e malícia. Né? Mas ele diz, a gente deve agir limpando-nos do fermento velho com o asmos da sinceridade e verdade. Portanto, maldade, malícia, que eu já disse que são sinônimos, essas duas palavras, é também sinônimos sinceridade e verdade, que é o oposto de maldade e malícia. Este deve ser o tipo de fermento não, mas de pão, de massa, que a gente deve ter conosco. É uma massa, um pão sem fermento, que significa ser asmos, né? Um pão sem fermento. Então, gente, eu fiquei pensando, por que eu preciso dessa mensagem hoje? É uma mensagem mais de cunho doutrinário. É porque Adão pecou, desde que ele caiu, nós, infelizmente, herdamos também desse sentimento maldoso, malicioso, né? Eu me lembrei agora daquela palavra que Jesus disse, que se alguém, de preferência, né, ele está falando para os homens, se alguém olhar-se para uma mulher desejando-a no seu coração, na sua mente, ou seja, de uma forma maliciosa, ó a malícia velada aí, a maldade velada. Jesus disse que quem fizesse assim, nesse contexto da mulher, né, cometeria já, ou já havia cometido o pecado de adultério no seu coração. Mateus capítulo 22, versículo 17, eu vou ler o 18, a gente vê Jesus falar sobre malícia. Jesus conhece quem é malicioso. Eu posso, com a minha malícia velada, enganar todo mundo. Na igreja, no trabalho, na escola, na rua, na vizinhança, na minha família. Mas eu não consigo enganar Jesus, porque ele conhece as malícias, ou a malícia de todo mundo. Veja aqui, Mateus 22, 17 e 18. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Aqui era um dos fariseus que estava perguntando a Jesus. Aqueles regalistas que queriam ser mais santos que todo mundo. Jesus, porém, diz o versículo 18, conhecendo, preste atenção agora, a sua malícia, quer dizer, Jesus conhece, sabia que estava no coração dele, a malícia, a astúcia. Aí Jesus disse para ele, por que me experimentais, hipócritas? O salmista no Salmo 7, eu vou terminar agora, versículo 9, falando sobre malícia, e eu quero encerrar com esse versículo para dizer que toda malícia chega ao fim. Se há uma malícia dentro de mim, ou quando esse sentimento de malícia chegar, eu entenda que esse sentimento não é de Deus. É um sentimento de impiedade, é um sentimento que pertence a pessoas ímpias, não a pessoas justas. E quando eu entender isso, quando esse sentimento que ele chegar, eu colocar um fim nele. Um fim, repreendendo, expulsando. Aí o salmista diz assim, sobre a malícia, capítulo 7 dos Salmos, versículo 9. Tenha já fim a malícia dos ímpios. Então, malícia pertence a ímpios. Se nós dizemos que somos justos, não teremos
assim, uma relação com os ímpios, com a impiedade. Aí ele diz, mas estabeleça-se o justo, ou seja, firme-se o justo. Ímpio e justo são pessoas opostas. Aí diz aqui, pois tu, ó justo Deus, está vendo? Quem é justo aqui na terra, se diz justo e se mostra justo e perante Deus é justo, é porque é filho de Deus, porque Deus é justo. Segue o texto aqui. Pois tu, ó justo Deus, provas, ou seja, conhece, examina, esquadrinha. Aí ele diz os corações e os rins. Coração aqui, mente. Então, gente, que Deus nos ajude. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós e que possamos fazer o melhor para Deus. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé.